Boa noite. Vou apresentar agora o projeto de pesquisa Patrimônio Imaterial e Sociologia Visual, um estudo da vida e obra do mestre da cultura popular Robson Marques e as pegadas dos dinossauros em Souza, Paraíba. Meu nome é Fernanda Laís Balbino da Silva, sou aluna do curso do 5º período do Serviço Social aqui na Universidade Federal de Campina Grande, do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais em Souza. O orientador do projeto é Luan Gomes dos Santos de Oliveira e o ID do nosso projeto é 9468. A introdução desse projeto é o resultado de uma aprendizagem da iniciação científica coordenada por Luan, que inclui memória do intelectual Robson Marques, que atuou como guardião do Vale dos Dinossauros aqui na cidade de Souza, na Paraíba, e traz como proposta a relevância e importância da sua vida sobre a preservação desse patrimônio histórico, que é o Vale dos Dinossauros, que traz grande importância para a comunidade de Souza e também para todo o estado. Aqui é uma imagem do saudoso Robson Marques. O objetivo desse projeto é incentivar a conscientização sobre os saberes tradicionais produzidos no Vale dos Dinossauros, utilizando as memórias e ideias do velho do Rio Robson Marques, vendo a grande importância desse patrimônio histórico-cultural e o quão ele deve ser cuidado e ser lembrado por toda a sociedade aqui da nossa cidade de Souza. Os métodos e materiais utilizados foram a leitura das obras de Robson Marques, identificar as diversas visões disseminadas sobre a vida e obra desse guardião, seleção do material encontrado, no qual foi os escritos e as imagens, análise desse material que foi encontrado e também a produção de relatórios e demais publicações. O resultado: após a gente ter a oportunidade de ler o livro Notícias do Oco do Mundo, Cartas para uma Antropolítica da Educação e também outros escritos, a gente teve a oportunidade de conhecer mais sobre a vida e as obras escritas por Robson Marques, porque além de ter dedicado toda a sua vida em prol de proteger as pegadas do Vale dos Dinossauros, Robson também era escritor, era poeta, cronista e ele também era artista plástico. Bem, para vocês compreenderem mais sobre a importância de Robson Marques, ele dedicou toda a sua vida em prol de proteger as pegadas. Quando a gente inicia a leitura no livro de Luan Gomes, que inclusive foi também a sua tese de doutorado, ele retrata muito bem que, antes de tudo, as pegadas dos dinossauros não eram consideradas pegadas, e sim, quando o Robson, ainda criança, no sítio de Jangada, onde ele morava com seus pais e seus entes queridos, que inclusive traz na passagem do livro seu avô Anísio Fausto, eles retratam lá como as pegadas como rastro de boi de ema, porque era um pouco distante do sítio onde Robson morava, e para as crianças, por motivo de curiosidade, não irem até aquele local, eles inventaram que ali era pegadas, não pegadas, e sim rastro de boi de ema para que eles não fossem até lá. E só depois de muitos anos, com a vinda de um paleontólogo da Itália para o Brasil, e que foi convidado pelo prefeito atual daquela época, que era Gilberto Sarmento, foi convidado por ele, o Giuseppe Leonardi, que inclusive, além de paleontólogo, ele também é padre, e através dessa visita no local, que hoje é o Vale dos Dinossauros,
Giuseppe pôde afirmar, através de seus estudos, que aquelas pegadas que estavam ali não eram de rastro, de boi, de ema, e sim pegadas de dinossauro. E Giuseppe, passando uma temporada aqui na cidade de Sousa, teve a oportunidade de falar sobre aquelas pegadas para Robson, ensinar a ele sobre a importância daquela pegada e o quão ela iria trazer reconhecimento aqui para a cidade de Sousa. E com isso, antes de tudo, sem ter a estrutura que o Vale tem hoje, Robson ficava lá no dia de vigia para que ninguém roubasse aquelas pegadas. Inclusive, antes, sem ter toda a estrutura que tinha, Robson ficava debaixo de uma cabaninha feita de madeira e palha de coco. E ele dedicou sua vida, inclusive foi motivo até de ciúme, porque ele deixou 2 filhas e as filhas ficavam enciumadas porque o pai se dedicava mais ao vale do que a família. E é bem interessante que, se a gente parar para pensar, uma pessoa que não tinha estudo algum sobre aquilo, apenas com o conhecimento que ele aprendeu com o paleontólogo, ele tinha o prazer de explicar aos visitantes que chegavam lá no local. Quem teve a oportunidade de conhecer Robson pessoalmente sabe o quão importante ele foi ali naquele vale. Você chegava lá para fazer uma visita com sua família, ele ia lá, fazia a visita com você, mostrava as pegadas, andava o vale lá e contava um pouco da história. E era magnífico, porque você, além de entender sobre a importância daquelas pegadas, você conhecia mais sobre o Vale dos Dinossauros e saía dali com uma experiência magnífica sobre tudo aquilo que foi repassado por ele. E muitos relatam que hoje o Vale não tem mais a graça que tinha antes. Por quê? Porque não tem mais Robson lá para apresentar e mostrar aquelas pegadas. E a conclusão, né, desse projeto que deveria se tornar lei para que as escolas do município, o estado e as universidades da cidade deveriam criar uma disciplina para tratar sobre as obras e também os escritos de Robson, porque foram muitas coisas escritas, muitas obras lindas que deveriam ser repassadas além, porque uma pessoa sem estudo algum, apenas com os saberes da tradição, escrever tudo aquilo e desenhar tudo aquilo é muito importante que fosse repassado. E não custa sonhar, né? E é isso. Aqui, para finalizar, é uma imagem de Robson andando pelo Vale dos Dinossauros. Infelizmente, Robson nos deixou no ano de 2020, no dia 13 de junho de 2020. Infelizmente, hoje a gente não tem mais essa figura ilustre entre nós, mas fica aqui de conforto. A referência utilizada para a apresentação desse projeto foi o livro, né, que eu falei para vocês, Notícias do Oco do Mundo, Cartas para uma Antropolítica da Educação, o livro Histórias de Dinossauro, de Robson Marx, e também Alice no País das Maravilhas, e O Velho e o Urubu e as Duas Meninas com Amor, que também foi de Robson. É isso e muito obrigada.